Oi, gente, tudo bem com vocês? Aposto que vocês não sabiam que alguns desses artistas famosíssimos para a história dos seus campos de atuação e do mundo tinham deficiência. Fiz uma pequena listinha aqui com alguns artistas variados. Temos artistas plásticos, pintores, escultores, temos cantores, escritores, enfim, independentemente de qual é a arte, que foram muito importantes para a história do mundo, e alguns que são meus favoritos e estão por aí atuando, e alguns são bem surpreendentes. Então, fica até o fim do vídeo, porque os últimos são os mais incríveis, que é uma cantora surda, e sim, ela canta muito bem, e um fotógrafo cego. Sim, essas duas coisas são possíveis. É possível você fotografar sendo cego e fazer um negócio bonito, não simplesmente bater uma foto aleatória, e você cantar lindamente, mesmo sem a sua audição. Vocês vão descobrir um pouquinhozinho de como que isso é possível nesse vídeo aqui. Encorajo muito vocês a pesquisarem mais sobre esses artistas e consumirem as artes deles, especialmente dos que estão vivos, ok? Antes da gente começar, aquilo de sempre, né, gente? Vamos se inscrever no canal, aperta o botãozinho aqui embaixo do vídeo, deixa o seu joinha pra ajudar na divulgação do vídeo se você gostou, deixa seu comentário aqui dizendo se você conhece outros artistas famosos que tinham uma deficiência, e se essa deficiência influenciou o trabalho dele de alguma forma. Deixem aqui material para mais vídeos. Segue no Instagram, @filapreferencial, e no Twitter, @fpreferencial7. O primeiro artista da nossa lista, eu aposto que você conhece, mas não sei se você sabia que ele tinha duas deficiências, não apenas uma, que é o Michelangelo. Sim, aquele que pintou o teto da Capela Sistina, maravilhoso, a estátua do Davi, né, são as duas obras mais famosas dele. Um dos maiores nomes do Renascimento italiano, né, que viveu entre 1475 e 1564, viveu bastante, né, pra época. E historiadores, biógrafos, médicos, etc e tal, acreditam que ele tinha um tipo de autismo de alta funcionalidade, né? Não dá ali pra eles, né, fazerem um diagnóstico, porque o cara morreu há 500 anos, mas acredita-se que ele tivesse algum distúrbio do espectro autista, provavelmente algo parecido com Asperger, ou é Asperger, gente? Me digam nos comentários, é Asperger ou é Asperger? Nunca sei. Existem registros de que ele era muito solitário, se concentrava muito nas suas obras e meio excêntrico assim, ele às vezes largava as pessoas falando sozinhas e tinha bastante dificuldade para interagir com as pessoas, inclusive às vezes largava as pessoas falando sozinhas e chegava a passar dias e dias e dias imerso no trabalho dele, né? E essas são características muito do espectro autista, né? Das pessoas que se fecham no seu mundo próprio. Desculpa se tô falando alguma besteira sobre autismo, tá? Não é o meu principal campo de entendimento aí. Se eu falar alguma besteira, me corrijam, mas, enfim, eu acho que, em linhas gerais, é o que se acredita, né? Que eu li sobre o Michelangelo, que ele podia ser considerado dentro do espectro autista. E justamente por passar tanto tempo trabalhando, ele acabou desenvolvendo outra deficiência, dessa vez física mesmo. Ele tinha dores muito fortes nas articulações e no corpo e tudo mais. E não se sabe ao certo se ele tinha gota ou artrite, né? Caso grave aí, e que existem registros nas cartas e um poema que ele escreveu e tal, relatando esse sofrimento que foi. Hoje em dia tem filmes, etc, que mostram, né, que foi um grande sofrimento para ele pintar o teto da Capela Sistina, que demorou muito, que ele tinha desavenças lá com o Papa da época, e que ele sofreu demais fisicamente por causa disso, né? Então ele tinha uma deficiência cognitiva aí, né, da coisa autista. Não sei se é cognitiva, gente. Como é que chama? Como é que chama autista, espectro autista? Não é deficiência mental, não se fala mais deficiência mental, né? E não é cognitiva, porque o autismo não afeta a sua cognição, não afeta a sua inteligência, né? É mais uma coisa social, interpessoal, sei lá.
Enfim, me digam nos comentários qual é o termo certo pro espectro autista. E uma deficiência física, né? Artrite ou gota, num caso bem grave. O próximo artista da nossa lista é o Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec. Ai, chique, gente. Não falo francês. É Toulouse-Lautrec, tá? Ele foi um pintor, acho que talvez muita gente conheça, né? Do século XIX, ele viveu entre 1864 e 1901, viveu somente 36 anos, morreu bastante cedo, né? E em 20 anos de carreira, ele conseguiu mudar a história da arte visual e praticamente inventou o design gráfico. E ó, designers, vocês têm muito a dever ao Toulouse-Lautrec. Por quê? Porque ele foi praticamente a pessoa que inventou o pôster, né? Ele fazia pinturas e artes gráficas, caricaturas, litografias, sempre mostrando a vida noturna de Paris, aquela vida boêmia. Inclusive, o quadro mais famoso dele é o Moulin Rouge. E sim, ele aparece no filme Moulin Rouge. É um personagem dentro daquele filme lá com a Nicole Kidman e tal. É um pequeno parênteses de cultura pop aqui. E que deficiência que Toulouse-Lautrec tinha? Ele tem, inclusive, uma síndrome com o nome dele. Síndrome de Toulouse-Lautrec. Porque ele foi o primeiro ilustre a apresentar essa doença congênita. E aí os médicos, né, meio que deram um nome informal para a doença de Toulouse-Lautrec. O nome científico da doença que ele tinha era picnodesostose, meu Deus, que é semelhante à achondroplasia e com a osteogênese imperfeita. Vocês que têm esses diagnósticos, gente, me digam se eu falei uma coisa errada. Bom, é uma condição genética que acabou fazendo com que as pernas dele não se desenvolvessem muito bem. Para melhorar, ele quebrou as duas pernas na infância, então ele tinha um tronco de tamanho normal e as pernas bem curtinhas, bem como se fossem atrofiadas. Então é uma espécie de nanismo, né? Ele era como se fosse anão. Não se fala mais anão também, né, gente? Eu tô por fora das nomenclaturas, me atualizem nos comentários, por favor. Nanismo, né? Era a doença que o Toulouse-Lautrec tinha. E ele provavelmente tinha essa doença por causa dos casamentos consanguíneos na família dele. Ele vinha de uma família de nobres que casava primo com primo, e aí não sei o que, aquela coisa, né? E ao longo das gerações, condições recessivas, né, vão aparecendo e vão surgindo essas doenças congênitas. Mas tá aí um grande nome para as artes visuais, membro do movimento pós-impressionista, praticamente inventou o design gráfico e tinha uma deficiência, tem uma deficiência com o seu nome, olha só que ilustre. O próximo nome na nossa lista é uma companheira minha de profissão, é a escritora Octavia E. Butler. É uma escritora americana que morreu não tem muito tempo, ela morreu em 2006. E ela foi uma grande pioneira no gênero da ficção científica. Ponto, né? E não só pioneira dentro de um gênero literário que estava surgindo, ela foi pioneira também por ser mulher e negra, escrevendo num meio da ficção científica que até hoje é muito branco e masculino e heterossexual e tal. A deficiência da Octavia é bem surpreendente, porque ela era disléxica. E aí a gente entra nos artistas, né, como o fotógrafo cego, né, que a gente imagina que, né, pra fotografar precisa enxergar. Pra escrever precisa o quê? Ler, né? E ela tinha muita dificuldade para ler por causa dessa dislexia. Ela era chamada de preguiçosa na escola, os professores davam muita bronca nela. Ela lia muito devagar, às vezes não conseguia terminar as provas, os trabalhos, porque não se concentrava e tal. Mas mesmo antes de começar a ler, ela já contava histórias. E quando ela começou a aprender a ler,
De fato, ela pediu um cartão da biblioteca para a mãe dela porque ela simplesmente amava ler, apesar de ser uma coisa que na escola ela não era tão bem sucedida, era uma grande paixão, né? É aquela coisa, gente, a literatura é muito mais do que palavras no livro, né? Até historicamente, vou abrir o modo professora Vitória aqui, historicamente a literatura começou de maneira oral, né? Então, tá bem distante, por milênios aí, ela existiu muito distante do livro de papel, né? E literatura é muito mais do que isso. E a Otávia, além de tudo, ela era uma grande observadora e ela tinha um repertório muito amplo de outras disciplinas, né, que ela conhecia. Não só a escrita criativa, ela estudou escrita criativa na Universidade de Pasadena, na Califórnia, onde ela nasceu, né, e viveu grande parte da vida. Mas ela estudou psicologia, ela estudou física, biologia, antropologia. Ela era, assim, um ser humano muito versátil. E ela escreveu livros incríveis como o Kindred. Fica a dica. Eu descobri esse livro através da querida Carol Bagnetti, da página Papo Literário. A gente fez uma live no começo desse ano sobre Alice no País das Maravilhas. Aliás, sigam a Carol, porque ela posta resenhas super legais, super caprichadas, super, enfim, cheias de insight. E com descrição no texto alternativo, ela contempla a acessibilidade, a inclusão das pessoas com deficiência, enfim. @Carol Papo Literário, link tá aqui na descrição. E o Kindred é um livro que é muito lido no meio de língua inglesa, estudado nas escolas, nas faculdades, enfim, é um clássico do século XX, já se tornou um clássico do século XX, e conta a história de uma mulher nos anos 70, ele foi publicado nos anos 70, tá? Que volta no tempo pra salvar o seu antepassado, que era um escravo no tempo da escravidão americana. Então, é ficção científica, porque tem, né, viagem no tempo, mas ao mesmo tempo, né, meio fantasia. E super político, super histórico, é um livro muito legal. Eu ainda não terminei de ler, mas é incrível. Pelo que eu já li e pela fama do livro, já posso dizer pra vocês que é uma super dica, beleza? O quarto nome da nossa lista é a nossa cantora surda, a Mandy Harvey. Talvez você já tenha visto esse vídeo, não sei. Ela ficou famosa mundialmente, e eu fiquei sabendo da existência dela também, em 2017, quando ela foi no American's Got Talent. E, né, todo mundo ficou com aquela coisa, e é um pouco, né, enfim, nossa, que incrível, herói, heroína, a menina canta, ela é surda e tal. Mas eu fui pesquisar melhor sobre ela, porque, enfim, vocês sabem que eu também tenho uma pequena perda auditiva e eu também canto. Fica aí o desafio pra quem quiser procurar na internet, tem registros no YouTube, ok? Fechou parênteses de novo. E, enfim, eu me interessei muito pela história dela e pelos métodos, né, que ela fazia, porque ela canta muito bem, gente. E, bom, um pouquinho da história da Mandy. Ela nasceu em Ohio, ela tem hoje 33 anos, tá viva, tá por aí, né? E ela já morou em alguns estados americanos. E ela tinha problemas com audição desde criança, não encontrei um diagnóstico específico dela. Mas ela chegou a fazer várias cirurgias e tal, mas ao mesmo tempo ela cantava e ela era muito elogiada pela voz dela na escola, etc e tal. E quando ela chegou na faculdade de música, aos 18 anos, a audição dela começou a cair muito, 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 até que aos 19 ela perdeu completamente a audição. No meio da faculdade de música, gente, isso deve ter sido assim um trauma gigantesco. Ela disse que ela entrou em depressão, foi, né, assim, terrível, porque pensa, você perder a sua maior paixão, a coisa que faz você quem você é, sabe? É como se eu perdesse a minha escrita. Gente, eu não gosto nem de imaginar, sabe? Mas ela conseguiu insistir, né? E com a ajuda da tecnologia, olha que incrível. Agora vamos entrar como é que ela canta se ela é surda, né? Completamente surda. Como ela já era uma cantora muito experiente, ela cantava desde criança e tal, ela tinha uma memória muscular de como é que soava cada nota, né, na prega vocal dela. Então ela usa afinadores visuais. Sabe aquele afinador de violão? Quem toca violão sabe que você toca uma nota e ele mostra a nota que você está tocando
e se tá certa, se tá afinada, se precisa ser mais agudo, se precisa ser menos. Então ela canta e o afinador capta e diz pra ela na tela ali, visualmente, se ela tá na nota, se ela tá acima, se tá abaixo, e aí ela consegue ir acertando e ensaiando cada música, e ela vai, né, decora e tal. E pra pegar o ritmo, ela sempre canta descalça e em pé, né? Todos os shows dela tá sempre descalça, acho que a música tem que ter um certo volume, né? Mas ela sente o ritmo com o corpo dela, com a vibração, tocando nos instrumentos, né? Enfim, pegando nos instrumentos, ela toca o ukulele também. E o resultado é perfeito! Perfeito, gente, sério, sério mesmo. Ela sofreu várias acusações da comunidade surda por supostamente estimular a oralização, né? Porque os surdos, eles têm isso. Quem é surdo de nascença e usa a linguagem de sinais, eles não se consideram pessoas com deficiência, eles se consideram uma cultura à parte, né? Uma cultura ali deles, porque eles têm uma língua própria, eles têm humor próprio, eles têm tudo que é, né, tá dentro de uma cultura. E como ela se tornou surda e foi fazer uma coisa que é essencialmente oral, né, essencialmente auditiva, à primeira vista, ela foi muito criticada, disse que recebeu até ameaça de morte, etc. Ai, não sei, gente, mas eu acho que, sabe, porque ela deveria parar de fazer uma coisa que ela ama e que é recompensador pra ela, sabe? Porque a música, como eu falei, superficialmente é sobre som, mas é muito sobre outras coisas também, sabe? É sobre as letras, inclusive ela interpreta em linguagem de sinais enquanto ela tá cantando, é bem bonito. E é sobre a vibração, sabe? É sobre se integrar com outras pessoas, aquela conexão que a vibração do som traz com a gente, sabe? E eu acho que não tem nada que criticar, eu acho que deixa a mulher fazer a arte que ela quiser e pronto, porque ela é muitíssimo talentosa. E essa polêmica poderia se aplicar também ao último nome da nossa lista, que é finalmente o nosso fotógrafo cego. Afinal, um fotógrafo não estimula a cultura visual, então uma pessoa cega ao fazer fotografia não estaria estimulando a cultura visual, mas aparentemente ele não passou por isso, pelo menos não falou sobre, nunca falou sobre. Acho que a comunidade cega é menos, digamos, fechada, né, as outras coisas do mundo visual, no caso, né, do que a comunidade surda em relação ao mundo auditivo. Bom, vamos lá. O Evgen Bavkar, eu acho que é assim que se fala o nome dele, tá? É um fotógrafo esloveno, franco-esloveno, enfim, porque ele viveu grande parte da vida dele na França, vive até hoje na França e ele escreve em francês e tal. Ele perdeu a visão aos 12 anos, um olho por causa de um acidente mesmo, entrou um galho no olho dele, não teve como salvar e teve que tirar, fazer, né, remover o globo ocular. E o outro olho numa explosão de uma mina, porque ele vivia na antiga Iugoslávia, né, enfim, Segunda Guerra Mundial, depois aquele problema todo lá na Iugoslávia e tal, enfim. Então ele oficialmente, ele é um ferido de guerra, né, por causa desse acidente com uma mina. E ele sempre foi fascinado por fotografia, desde o dia que ele tirou uma foto de uma menina que era namorada dele, e a foto ficou muito boa, apesar dele não estar vendo, né? Ele é completamente cego, ele não enxerga nada. E ele foi estudar filosofia e estética para entender, né, da parte teórica e de como construir a imagem. E, novamente, né, como que faz o fotógrafo cego, né? De novo. Ele se vale de tecnologia também. Ele tem aquele negócio que mede iluminação, mede o nível de iluminação. Ju, minha editora, me diga! Escreve aqui como é o nome desse aparelhinho que mede a luminosidade que os fotógrafos usam. Tenho certeza que ela sabe. E ele bipa conforme a quantidade de luz. Então ele consegue controlar a quantidade de luz que tem no ambiente. E ele usa tudo baseado na geometria. Então, no posicionamento do objeto que ele está fotografando, no posicionamento da luz e da câmera e tal. Tudo ali em um ambiente completamente controlado por ele. E as fotos têm uma estética muito conceitual, né? Porque ele reduz a fotografia ao que ela é na essência, que é luz e sombra, né? E ele se utiliza disso e faz fotos incríveis, não só lindas, como com
conceito incrível. E ele nunca viu as próprias fotos, ele confia na descrição dos outros, o que é muito incrível, né? Então é toda uma mistura de imagem com palavras, com linguagem, com coisas mais exatas, tecnologia e geometria. Ele é um cara incrível, ele já escreveu vários livros, inclusive estou usando as teorias dele para o meu mestrado. Incrível. E eu queria encerrar com uma frase do Evgen Bhavkar que eu adoro. Quanto mais se desenvolve o mundo visual, mais extenso também fica o mundo invisível. Todos esses artistas fazem a gente pensar, né, o quanto as nossas limitações fazem a gente arrumar soluções e o quanto essas limitações podem levar a passos incríveis, a coisas incríveis na arte, né? Tanto o fugir da realidade pro mundinho dele e se dedicar ali 200% como Michelangelo, quanto partir para um lado hiper mega conceitual e que, enfim, avança bastante a arte da fotografia, como o Evgen Bhavkar, ou simplesmente continuar fazendo a arte que te define como ser humano, como pessoa, como, né, que faz parte da sua identidade, como a Otávia, como a Mandy, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gosto muito de ver essas histórias, porque essas são pessoas que não são artistas, apesar, eles são artistas com. Se você gostou do vídeo, vou pedir para você se inscrever aqui no canal e para deixar o like aqui embaixo também no vídeo para ajudar na divulgação. Deixa aqui os seus comentários, já perguntei um monte de coisa aqui, mas me digam nos comentários se vocês curtiram, se vocês conhecem, conseguem pensar em outros artistas ou pessoas ilustres aí da história que têm deficiência e que as pessoas nem sempre se lembram que elas têm uma deficiência. E o quanto essa deficiência não é só assim, uma coisa à parte. Ela faz parte do pacote da pessoa e de tudo que ela trouxe pro mundo. Segue lá no meu Instagram também, @filapreferencial, e no Twitter, @fpreferencial7. Um beijo e até a próxima.